Abra comigo, por favor, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, versos 18 a 27, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então, os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira, e tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Amém? Pode se sentar. Semana passada começamos falando daquele caso do Oséias 3:1, né? Vai e adultera, segundo a leitura equivocada de um pastor, que adulterou com uma irmã que ele pastoreava, convenceu a irmã, usando a Bíblia, que ele tinha que dar desculpa a expressão, né? Tinha que dar uns pega nela, e convenceu o marido. Nunca vi isso, corno bíblico, né? Aceitou a ser traído pela esposa, pelo seu pastor, com argumento bíblico. E isso é um caso verídico, os irmãos se lembram de anos atrás que isso aconteceu. E ali foi um caso simplesmente de língua portuguesa. Às vezes, nós vamos inclusive ver um texto hoje, num dos tópicos, e se eu me lembrar, se o senhor me fizer lembrar, nós erramos na interpretação dele também por conta da língua portuguesa, por causa de uma letra e uma palavra na nossa língua portuguesa. Então, nós entendemos errado, que não causa transtornos, mas nós entendemos errado. E aqui foi porque, ao invés dele ler vai e casa com uma adúltera com acento agudo no U, ele entendeu vai e casa com uma mulher adultera. Então, achava que ele tinha que adulterar. E, às vezes, nós desprezamos, nós erramos não apenas na interpretação em si, né? Como aqui nesse texto. Esse texto, do que esse texto estava falando? Esse texto estava dizendo de os saduceus que dizem que não há ressurreição. Eles não criam nem na ressurreição, nem nos anjos, não criam muito em manifestações assim espirituais. Tanto que, se os irmãos se lembrarem, quando Paulo é preso em Jerusalém, dali ele vai para aquela viagem que é ao naufrágio, ele fica preso em Roma, na prisão domiciliar. Quando Paulo está ali na confusão, ele percebe que de um lado estão os saduceus e de outro lado estão os fariseus. Paulo era fariseu. Então, lembra do fariseu, que o fariseu era aquele grupo que cria muito nas Escrituras, de uma forma ampla, que defendia os aspectos morais dela e que ansiava pela vinda do Messias, né? E que, numa mensagem há uns meses atrás,
isso nos fez lembrar que nós temos um pouco dessas características. Mas o fariseu, ele cria nos anjos, criam na ressurreição. E Paulo, quando se depara com aquilo, ele falou: sou fariseu. Se eu falar que eu sou fariseu e saduceu, vai criar um racha aqui e vão me livrar. E ele argumenta sobre isso. Então, alguns passam a ficar do lado de Paulo e outros contra. Isso está lá em Atos. E aqui, quando eles dizem assim, então os saduceus dizem, quando a Bíblia diz, né? Marcos registra, os saduceus dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Do que eles estavam falando? Do que esses saduceus estavam falando? Vá comigo, nós não abrimos, Deuteronômio capítulo 25, só para vocês verem, por favor, que eles estavam mencionando algo registrado nas Escrituras. Deuteronômio capítulo 25, versos 5 e 6. Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, uma pausa aqui, era muito comum naquela cultura no Oriente as famílias morarem bem próximas, né? Às vezes na mesma casa, com os pais. Voltando, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Então era sobre isso que eles estavam mencionando. Moisés escreveu, está na Bíblia. E aí, como é que a gente faz, mestre? Só que eles interpretaram isso corretamente, mas como a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus decidiu explicá-la por ela mesma. E Jesus faz essa menção no verso 26 de Marcos 12, Jesus ele fala o seguinte: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Jesus, ele poderia ter utilizado qualquer outro texto para falar de ressurreição. Por exemplo, Jesus poderia ter mencionado o livro de Daniel. O livro de Daniel fala da ressurreição, os que vão ressuscitar para a vida e os que vão ressuscitar para a condenação. Mas Jesus não, Jesus já sabia que os saduceus eram um grupo muito focado nos escritos de Moisés. Eles não criam em tudo que para nós hoje é o Antigo Testamento, já os fariseus sim. Então Jesus, sabiamente, eu vou usar a própria leitura que eles fazem para explicá-los de que eles estão interpretando errado. E de que leitura é essa? Moisés escreveu Êxodo, Moisés registra o seu encontro com Jesus, com Deus, Êxodo capítulo 3, verso 6. Deus falando com Moisés por meio da sarça ardente. A partir do 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus:
a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então Jesus estava fazendo menção a isso aqui, a essa referência. E aí, meus irmãos, aquele grupo religioso estava equivocado na sua interpretação. Mas antes de nós falarmos sobre a maneira como nós interpretamos as Escrituras, nós começamos a refletir sobre alguns equívocos nossos durante a nossa meditação bíblica, nem chegando especificamente à maneira como nós entendemos, mas a maneira como nós lidamos com a nossa meditação bíblica particular. E aí nós vimos alguns textos, se eu não estiver enganado, vimos 15 textos. Primeiro, vimos que nós erramos na meditação bíblica quando nós não cremos que a Bíblia é divina. Depois, quando nós damos ouvidos a outras vozes e não unicamente, exclusivamente à palavra de Deus. De quando nós temos má vontade na nossa meditação, nós erramos. Quando nós não a consideramos pura, quando não refletimos sobre aquilo que estamos meditando, lendo, né? Se não refletirmos, não é uma meditação. Quando nós não oramos para que haja o nosso entendimento, quando nós não temos um coração ensinável. A Bíblia nos ensina, mas nós não queremos aprender. Quando nós não temos a motivação correta, quando nós não meditamos com continuidade, quando nós não priorizamos, erramos quando desprezamos a presença do autor, erramos quando somos egoístas, erramos quando não praticamos aquilo que lemos, quando não cremos na sua eficácia nas nossas vidas, ou na nossa vida, né, porque nós estamos meditando, quando nós fugimos da sua avaliação, quando nós consideramos que ela precisa de atualização, quando nós pensamos que ela pode ser anulada, quando nós ignoramos a sua suficiência para a verdadeira fé. Paramos aqui nesse tópico. Então, tem gente que não tem apenas a Bíblia como parâmetro para que a pessoa tenha fé. Há muitos que usam vários artifícios para que ela possa ter fé, e não na palavra. Mas é meio lógico, irmãos, isso. Não precisa nem ser muito espiritual. Se Deus, desde o início, Ele escreveu, deixou por escrito, usando pessoas, se Deus escreveu, Deus quer que a gente leia ou não? Se não fosse para ler, Deus simplesmente transmitiria o conteúdo oralmente, de geração em geração, e não precisava escrever. Mas se Deus deixou escrito, é porque o próprio Deus, o Criador do universo, entendeu que era suficiente a Bíblia para que nós tenhamos uma verdadeira fé, e nós possamos caminhar como discípulos de Cristo. E aí, faltaram alguns textos, e o Senhor acrescentou mais alguns. Nós erramos também na nossa meditação, abra Lucas capítulo 4, quando nós priorizamos outro alimento. Em que sentido? Quando nós enchemos a nossa mente, quando enchemos o nosso coração com outras coisas, e essas outras coisas nos saciam, e aí nós não temos fome da palavra. Lucas 4, versos 1 a 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto,
Interessante, né? Isso aqui sempre me choca. Se o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, quem é que permite, para eu não falar que nos leva, né? Mas quem é que permite que nós entremos no deserto? Ah, isso é vento que você está colhendo. Não sei. Enfim. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, uma pausa aqui. Dias antes, 40 dias antes, Jesus foi batizado, e o Espírito Santo desceu sobre ele. E naquele momento, Deus, o Espírito desceu, o céu se abriu, o Espírito desceu, o Filho se revelou e o Pai falou. Quando o Pai fala sobre que Jesus era o Filho que lhe fazia abrir o sorriso, que lhe agradava, em quem ele tinha alegria, em quem ele tinha prazer. Todo mundo ouviu. Jesus ali ouviu e ficou claro ali, notório. Então, o Pai tinha falado essa verdade para Jesus. Quando o diabo chega para Jesus, se você é o Filho de Deus, ou seja, o diabo querendo colocar uma dúvida no coração de Jesus, se de fato Jesus era o Filho de Deus. Jesus em todo momento sabia que ele era Deus? Eu entendo biblicamente que Jesus, quando nasceu, ele não nasceu sabendo que ele era Deus. Tanto que Lucas mesmo nos revela que Jesus ia crescendo na graça. Cadê o versículo? Versículo 52 do capítulo 12. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus não tinha revelação plena desde que nasceu que ele era Deus. Ele foi adquirindo essa consciência. Ali na hora do batismo ele já sabia, claro. Mas o diabo é tão... não quero menosprezar, né? Mas tão equivocado nas suas abordagens que ele queria colocar dúvida no coração de Jesus. Jesus tinha certeza que ele era Deus e que ele era o Filho de Deus naquele momento. E aí ele fala: se você é o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. Então, já que você é filho de Deus, não é isso? Não é isso que você está achando que você é? Então, se você é o Filho de Deus, mata a sua fome. Usa o seu poder de Filho de Deus, seu poder divino, e transforma essas pedras aqui em pão. Você não está com fome? Eu estou vendo você aí com a mão no estômago. Estou conjecturando, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Porque como é que o diabo sabia que Jesus estava com fome? Jesus demonstrou com a mão na barriga, alguma coisa assim. De repente falou sozinho, que fome, alguma coisa. Porque o diabo não está no corpo de Jesus para saber que Jesus estava com fome. Mas é lógico, Jesus estava 40 dias sem comer. Então o diabo teria tentado Jesus desde o início, porque sabia que Jesus talvez estivesse com fome antes. Não é o caso. Ele provavelmente viu alguma reação de Jesus. E aí, não está escrito, mas eu posso entender assim. E falou isso para Jesus. Aí qual é a resposta de Jesus? E Jesus estava com fome. Comer um pão era uma necessidade de Jesus, sim ou não? Era uma necessidade. Versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mencionando Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. O homem tem fome? Tem, ele precisa comer. Mas o homem não é alimentado de verdade, na sua essência, simplesmente por um alimento físico. Mas o que alimenta o ser humano, alimenta a pessoa de verdade, é ela se alimentar de toda a palavra de Deus. E quando você e eu priorizamos um outro alimento e não meditarmos nas Escrituras, nós erramos, irmãos. Quando nós, ao invés de meditarmos na Bíblia diariamente,
nós, por exemplo, sei lá, algo que as pessoas acompanham diariamente, noticiário. Quando eu me alimento de noticiário diariamente e não me alimento da Bíblia diariamente, eu estou priorizando me alimentar de alguma outra coisa. Eu, pessoalmente, eu não assisto mais noticiários assim, há bastante tempo, há anos. Quando eu priorizo acompanhar aquele vídeo que é liberado no canal do YouTube, todos os dias naquele canal, naqueles canais que eu gosto, eu estou me alimentando daquilo e não priorizando meditar diariamente na Escritura. Quando eu priorizo ficar acompanhando no Instagram Story, né? Não sei. Quando eu fico acompanhando o story das pessoas no Instagram, o status, eu passo meia hora. Perdoa a expressão, tá, irmãos? Me perdoa. Se vocês não quiserem me perdoar, perdoa porque a Bíblia manda perdoar. Se não quiser perdoar por mim, mas perdoa porque a Bíblia manda perdoar. Quando você fica fuxicando a vida dos outros, no Instagram, no Facebook, antigamente era Facebook, né? No WhatsApp, você passa meia hora ali e você não tem coragem, vergonha de meditar na palavra de Deus, você está priorizando a Bíblia como alimento? Não, é simples assim, irmãos. Então nós erramos muito. Porque todas essas coisas, que são coisas... você acessar o Instagram é pecado? No meu entender, não. Desde que não seja para ver mulher de biquíni, mulher nua, homem de sunguinha ou conteúdos pecaminosos, para mim não é pecado. Mas a partir do momento que você ver e não gerar inveja no teu coração pela vida dos outros, por exemplo, não acho que é pecado. Mas o fato de você ficar ali o tempo, bastante parte do seu dia, e você não pegar a Bíblia para ler, você está priorizando outro alimento. Aquilo está te nutrindo. Os teus pensamentos estão sendo alimentados por aquilo. Tem gente que tem o hábito de noticiário, por exemplo. Assiste o noticiário do canal tal. Sei lá, meia hora, 40 minutos. Aí daqui a pouco assiste o noticiário do outro canal, falando praticamente as mesmas notícias, mais 40 minutos. Aí depois ainda assiste, tarde da noite, um outro noticiário. Mas não tem coragem de pegar 20 minutos e ler a Bíblia. O que vai alimentar a alma da pessoa? As notícias, que na sua maioria são mais difíceis, ou a palavra de Deus, ou o que Deus diz? As notícias. E isso que eu não quero falar de novela. Tem crente que gosta de assistir só novelinha. Eu sei disso. Já teve gente que congregava aqui, que gostava de ver novela. Teve uma pessoa que chegou para mim, vocês não vão saber quem é. Aí o pastor Alan tinha acabado de pregar sobre o cuidado com aquilo que a gente assiste para alimentar a nossa alma. Aí acabou o culto, aí eu saí, não sei se eu sentava aqui na época, onde eu estava, eu fui para cá, para o meio. Aí a pessoa chegou, grudou em mim, tipo aí pastor, o pastor Alan falou aquilo lá, mas aquela novelinha tal, né, uma bênção, por causa disso. Aí eu olhei para a cara assim da pessoa e falei, toma vergonha na cara. Eu falei isso. O pastor acabou de pregar ali, sabe? Mas a pessoa nem aí. Então tem crente que assiste. Infelizmente, tem. Então, o que vai alimentar a alma de quando você se ocupa com outras coisas? Essas outras coisas. Então nós erramos, irmãos. Por que será que quando nós nos reunimos, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, é como se a reunião tivesse assim, sabe? A nossa adoração não flui, o nosso louvor não flui. Por que muitas vezes isso acontece? Porque muitas vezes o nosso coração está cheio das coisas com as quais nós nos alimentamos ao longo dos dias. Quando nós nos reunimos, a nossa mente, o nosso coração está cheio de Deus? Não, é só por isso.
A conta é muito simples, irmãos. Então, nós precisamos ter cuidado e erramos quando priorizamos outro alimento. Nós erramos quando nós não esclarecemos dúvidas. Atos 8. O irmão perguntou semana passada, na sessão de perguntas, Atos 8, a partir do 26, sobre... eu tenho que ir direto na Bíblia, mas é errado eu perguntar para alguém que eu acredito que sabe um pouco mais do que eu. Aí eu estou até o exemplo no caso de casais. Uma pessoa que estudou mais na palavra a respeito da vida conjugal, e eu falei para a pessoa que eu concordava com ela. Falei com o irmão, concordo? Em gênero, número e grau, concordo. Atos 8, 26 a 35. Filipe, diácono, pregando o evangelho, e a Bíblia diz assim, o seguinte: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, isso num contexto de perseguição: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Uma referência a Isaías 53. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O eunuco era um religioso, cria em Deus, ele não era de etnia israelita, mas era um prosélito, né, vamos dizer assim, alguém que abraçou a fé em Deus, mas não era nascido israelita, ele era da Etiópia. Ele estava indo, foi para Jerusalém, como muitas nações iam e criam em Deus, iam para Jerusalém à ocasião das festas. E chegando lá na festa, ele voltando da festa, da adoração, ele foi adorar a Deus. Só que ele voltou comendo Bíblia. Ele tinha participado do culto, um culto festivo, algo maravilhoso, Jerusalém lotada, aquela atmosfera, né, maravilhosa para aquela religião. Só que ele voltou com mais fome de Deus. Ele saiu do culto com muito mais fome de Deus, comendo Bíblia. Aliás, esse vai ser um dos textos que, se o Senhor permitir, nós vamos meditar, né, sobre culto. Comendo Bíblia. Só que aí o Espírito falou para Filipe: Filipe, se coloque à disposição dele, vai lá, chega junto. E ele percebeu que aquele homem estava meditando em Isaías. E perguntou: você está entendendo? O homem falou: olha, como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Estou lendo isso aqui. Ele está falando de si mesmo, Isaías está falando de si mesmo ou está falando de alguém? E aí Filipe explicou para ele que aquilo se tratava de Jesus. Então, claramente, esse é um dos exemplos de que a Bíblia nos ensina a nós, sim, perguntarmos aos nossos irmãos quando nós temos dúvidas. Não é errado, é correto.
Hoje em dia, Filipe estava à disposição dele ali do lado a lado. Hoje em dia, nós temos livros. Hoje em dia, nós temos algumas Bíblias de estudo que são boas para nós meditarmos, nos ajudarem, não para meditarmos, para nos ajudar a entendermos alguns aspectos. Hoje em dia nós temos vídeos disponíveis. Temos, sim. Hoje em dia nós temos escola bíblica. Nós temos. Então nós temos, e algo importante, fundamental, que eu comentei, né, na semana passada, respondendo aquela pergunta, de que, primariamente, se nós temos um pastor, a quem que nós temos que tirar nossas dúvidas? Com quem que nós temos que tirar nossas dúvidas? São com os irmãos que congregam em outros lugares? Não. Nós temos que fazer isso perguntando ao nosso pastor. É simples assim, irmãos. O problema é quando nós ficamos de muleta, amparados, escorados naquilo que os outros estão dizendo sobre a Bíblia e não fazemos como testemunho maravilhoso que as irmãs contaram, que a irmã Cláudia contou, que a Beatriz contou, da meditação bíblica pessoal delas, como elas têm crescido. Vamos incorrer, se nós vamos perder essa essência dessa independência nossa da meditação na Bíblia e vamos perder algo também. Podemos perder algo que é a essência da nossa fé quando nós acompanhamos qualquer material sem critérios. Irmão, estava aqui escutando um testemunho da Bia. Ela falando sobre que ela tinha uma Bíblia de estudo chamada Bíblia da Mulher e naqueles comentários que tinham no rodapé, o Espírito Santo falava ao coração dela que era para ela não ler aquilo. E ela foi descobrir depois, foi entender depois que aquela mulher era feminista. Então, os comentários bíblicos na Bíblia de estudo que ela tinha ali, uma das Bíblias da Mulher, fazia com que, certamente, as pessoas compreendessem a Bíblia com a leitura, com a lente, com a ótica feminista. Então, e nisso a gente precisa ter cuidado. Não é qualquer Bíblia de estudo que você deve usar quando tiver dúvida. Na dúvida, pergunta aos seus pastores, né? Na dúvida, pergunta. Não é qualquer livro que você deve abrir e ler. Na dúvida, pergunta. Esse é um livro específico sobre determinado assunto. Cuidado. Cuidado. A gente precisa ter esse cuidado. É proibido? É claro que não. Eu até recomendo, para que você tenha a sua independência. Mas, cuidado, não é qualquer material, porque, infelizmente, há irmãos que editam, vou chamar de irmãos, né? Que editam Bíblias de estudo, mas eles se equivocam muito na sua interpretação e algumas coisas são bem nocivas. Existe E aí, claro, tem tipos e tipos de Bíblia de estudo, de comentários. Eu recomendo que você vá para a Bíblia de estudo, não para comentário bíblico especificamente. Comentário bíblico é mais complicado. Tem um comentário bíblico muito famoso, que alguns irmãos, até do nosso ministério consultam, que num dos textos, eu lembro há alguns anos, um dos pastores colocou lá, que estava lendo, que ele estava dizendo que ser discípulo de Cristo não era seguir os ensinos de Jesus. Eu acho que os pastores devem se lembrar que o irmão tirou uma foto do comentário bíblico e colocou lá. Ou seja, ele estava ali separando Jesus dos seus ensinamentos. É muito perigoso. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Agora eu entendi. Isso é perigoso. Então, pergunte aos pastores, né? Na dúvida, pergunte. Primeiro, pode perguntar a um irmão, pergunte ao irmão que congrega com você, pergunta ao seu pastor, e se você já tiver segurança de que você pode buscar essa informação fora, busque. Por exemplo,
nossos canais do YouTube, do nosso ministério, tem muita coisa edificante, irmãos, que nós aprendemos muito. Tem um irmão, canal de Maricá, não preciso nem falar, né? Pastor da igreja, né, a gente nem conhece. Mas, isso aí não precisa nem falar. Mas, por exemplo, tem um canal da nossa igreja na Tijuca, que tem um irmão que está ensinando, está expondo a Bíblia por livros, né? Verso a verso. Ele fez isso com toda a carta aos Hebreus. Foram dezenas e dezenas de lições na escola bíblica. Agora ele está irmão Reginaldo, agora ele está em Atos, se eu não me engano, eu já perdi a conta, mas está lá na frente, muita coisa. O material do nosso pastor Alan, por exemplo, o pastor Alan tem compartilhado um material maravilhoso no discipulado, que ele tem chamado assim de discipulado, que começou originalmente ele ensinando em videoconferências a irmãos de igrejas que não tinham pastor local. Aí resolveu gravar e depois passou a gravar os vídeos, né? Ele já está indo ou já chegou a 50 vídeos, ensinamentos ali. Então você tem como se edificar. Você não necessariamente você tem o Felipe ali do seu lado para perguntar, mas tem materiais para consultar. Então, na dúvida, nós erramos quando nós guardamos a dúvida e não buscamos tirar essa dúvida com irmãos mais experientes. É simples assim. Só precisa ter o cuidado, ver de quem está aprendendo. Tem um alerta de Paulo, 2 Timóteo, nós lemos isso semana passada, acho que foi o último texto da semana passada, 2 Timóteo 3, Paulo ele faz um alerta que é o seguinte, versículo 14, ele diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece, 2 Timóteo 3,14, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Aí que continua dizendo o versículo, quem abriu? Sabendo de quem? De quem? Esse aqui é o detalhe. Sabendo de quem? No caso da Bia, que os irmãos que estavam aqui ouviram, ela falou com os próprios lábios dela que ela não sabia de quem, mas o próprio Espírito Santo falou: não, dessa você não vai beber o ensino da palavra, não. E depois ela foi descobrir. Então, sabendo de quem? O problema é quando nós abrimos, vamos buscar, estou com dúvida nesse assunto. Aí hoje em dia, né, celular está fácil, aí a pessoa vai lá, às vezes não nem digitar, né? No YouTube você clica no microfone às vezes e pergunta por voz. Estou com dúvida, quem eram os saduceus? No que criam os saduceus? Aí vai lá, aí aparece uma lista de vídeos. Esse vídeo aqui é bom, tem só 5 minutinhos. O outro é um vídeo de 1 hora, misericórdia. Você vai no vídeo de 5 minutos, essa aqui que é a verdade. Eu não pergunto ao pastor, por exemplo, isso é errado. Mas perguntar, tirar dúvida, sabendo de quem, com quem você vai aprender, é bíblico, é correto e não tem nenhum problema nisso. Nós erramos quando não priorizamos toda a Bíblia. Essa é uma briga particular minha, que eu entendo que nós devemos priorizar toda a Bíblia. Ao contrário de alguns amados irmãos. Por quê? Por causa de vários textos no Novo Testamento que dizem para valorizar o Antigo Testamento. Mas esse texto aqui, 2 Pedro, capítulo 3, olha o que Pedro diz. 2 Timóteo 3, a gente poderia dizer assim, quando Paulo escreve a Timóteo de que toda a Escritura é divinamente inspirada, toda a Escritura ali, Paulo não estava falando dos escritos do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não estava completo ainda, né? A gente pode argumentar assim, alguns argumentam assim,
apesar de que os apóstolos sabiam que estavam escrevendo a Bíblia. Eles sabiam disso. Mas esse texto aqui, para mim, é preciso. 2 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Eu estou escrevendo para que a mente de vocês seja reanimada, avivada, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Uma pausa aqui. Palavras ditas pelos santos profetas, que palavras são essas? Oi? Não estou ouvindo, irmãos, perdão. Podem falar com vontade. Oi? Antigo Testamento? Os irmãos concordam? Quem mais concorda? Ninguém concorda, só você, Kézia. Ninguém mais concorda. Amém. Mais alguém concorda? Amém. Aí ele completa. E do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Ou seja, o que os profetas escreveram é escritura. Faz o seguinte, lembra do que eles escreveram. Ué, para lembrar tem que ler, meditar, aplicar na minha vida, extrair ensinamentos. Tem que mergulhar. Só que ele falou, leia só os profetas, lembra só o que os profetas disseram? Não. E do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. O que quem ainda fala? Pedro. Pedro tem consciência. Eu estou escrevendo parte das Escrituras. Não só eu, como os outros apóstolos também. Então, nós erramos, no meu entender, e até eu ver na Bíblia que tem que ser diferente, nós precisamos priorizar toda a Escritura. Ah, eu não tenho tempo de ler o Antigo Testamento também. É mentira, é mentira. Isso não cola comigo, não cola. Você não tem prioridade, mas possibilidade de tempo você tem. Você tem 24 horas do dia. Como é que você tem 10 minutos para ler o Novo Testamento, não tem mais 10, por exemplo, para ler o Antigo? Tem. Tem. Você pode não querer. Aí é outra coisa. Ah, tem um dia que aconteceu não sei o que, eu estou passando mal, alguém na minha família, eu tive que correr para levar ao hospital. Aí é outra história, uma exceção no seu dia. Mas no dia a dia, nós temos condições de ler. Nós não lemos, priorizamos ler o Novo Testamento por preguiça. Preguiça. Essa aqui é a questão. Nós erramos também quando nós ficamos distraídos com assuntos periféricos, irmãos. Os irmãos aqui já estão escaldados comigo, aí os irmãos não me perguntam, pelo menos para mim, têm evitado perguntar coisa assim periférica, porque já sabem a resposta. Que eu falo, irmão, presta atenção nisso não é importante não. Foque em você ser uma nova criatura, mais parecido com Jesus. Aí os irmãos até evitam ficar perguntando algumas coisas, mas os irmãos perguntam, João 7, mas os irmãos gostavam de perguntar cada coisa assim para mim. Meu irmão, lá quando Deus cria Adão e Eva, no capítulo 1 fala de uma forma, no capítulo 2 fala de uma forma. Será que ali o corpo de Adão era um corpo de luz? Ai, Jesus. E eu embarcava, né? Não, segundo tal texto, meu entendimento, assim, é carne. Por isso. Senão como é que ele ia criar osso? Criar as articulações, todo o organismo. Mas, no meu entendimento, era um corpo, uma espécie de corpo glorificado. Talvez um pouco parecido do que nós venhamos a ter, eu não tenho certeza não. Mas eu tenho essa suspeita, eu embarcava, sabe?
e trocava ideia. João capítulo 7, 37 a 43. Então, nós perdemos tempo com periferia e não com aquilo que é essencial para a nossa salvação. Jesus estava na festa que muitos entendem aqui, que era a festa dos tabernáculos, pelo contexto até do que Jesus fala aqui. E o que era essa festa fazia? Essa festa celebrava o tempo que o povo de Israel morava no deserto, habitou no deserto. E ali no deserto tiveram alguns episódios, como eles não tinham água para beber, e Deus fez jorrar água da pedra, por exemplo, para que eles bebessem. E nós sabemos que a pedra representava o próprio Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 10, fala isso, que a pedra era Jesus. E por isso que Moisés não herdou a terra, porque na primeira era para ele ferir a rocha, feriu, Jesus que morreu, mas depois Jesus morreu uma vez, se sacrificou de forma suficiente para a nossa salvação. Na segunda vez, que era para falar a rocha, para ter um relacionamento, Moisés vai e desonra a Deus na frente de todo o povo e pá, fazendo diferente do que Deus mandou. Aí, Jesus, no ápice da festa, ele fala o seguinte, verso 37. E no último dia, o grande dia da festa... uma pausa. O que fazia nessa festa? Eles pegavam um cântaro, enchiam de água, se não me engano, num vaso de ouro, e levavam em vaso de ouro a água até o templo para derramar aquela água como oferta ao Senhor. Aí Jesus, e eles lembrando de como Deus os saciou na sede que eles tinham da água física. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus clamou, tá, irmãos? Então Jesus, ele bradou ali, ele não falou baixinho, ele bradou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus abriu o vozeirão, uau! E aí, 39, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O que Jesus estava falando? Cara, se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, venham até mim. Se o povo tinha sede lá no deserto, para beber dessa água, venha a mim que eu vou encher vocês do Espírito Santo. Rios de água viva vão fluir dentro de vocês. Era algo maravilhoso que era para o coração. Eles entendendo a Bíblia, né? Era para o coração deles se encher de alegria. E dentro do contexto ali da festa, que eles estavam celebrando em gratidão por terem a água saciando a sede física do povo. Então, verso 40, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Que o profeta? O mesmo o profeta que Moisés mencionava, de que viria um semelhante a ele, a quem eles deveriam ouvir, e quem não ouvisse das suas palavras, seria cortado do povo. Estava profetizando sobre o Messias. Então, o que eles estavam reconhecendo? Caramba, esse é o Messias prometido. O profeta que Moisés mencionava. Aí, 41, outros diziam, este é o Messias. Conheceram que era Jesus, que Jesus era o Messias. Mas, diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia. Espera aí, tu acha que o Filho de Deus vai vir da Galileia? Não vou falar para você falar isso não, né? Mas um lugar que você tem preconceito no nosso estado do Rio ou no Brasil. E você, vem dali. Não é possível que o Messias vem dali, daquele lugar. Não vem não. Aí 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Espera aí, ele é descendente de Davi? Ele é filho do José.
é filho da Maria. Eu não estou sabendo que ele é filho, que ele é descendente de Davi. Só que mal sabiam eles que José e Maria descendiam de Davi, né? Obviamente. Eles não sabiam. Pô, mas se ele veio da Galileia, como é que o Cristo viria de Belém? E eles sabiam que viria de Belém por causa de... esqueci o texto agora. Miqueias 5:2, se não me engano é isso. Que mencionava que o pastor de Israel viria dali, de Belém. Aí eles ficaram nessa argumentação. Mas peraí, a Bíblia fala esse detalhe aqui, que o Messias vem de Belém. O outro detalhe fala que é da descendência de Davi. Mas não é o Messias não. Aí continua o texto. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Ao invés deles se preocuparem com o essencial de que Jesus estava prometendo o Espírito Santo para eles, o próprio Deus habitando neles, eles estavam preocupados com o RG de Jesus, irmãos, com a certidão de nascimento de Jesus, e sem saber que, de fato, Jesus veio de Belém, ele nasceu em Belém, e que Jesus era descendente de Davi. Mas eles não sabiam, não conheciam a história da vida de Jesus. Então, eles suporam que estava errado, mas não se preocuparam com o essencial. E assim somos nós. A Bíblia, ela nos aponta o essencial. Nós já vamos ler no próximo texto. É o próximo? A Bíblia nos mostra aquilo que é o essencial, mas nós, muitas vezes, fugimos do que é o essencial e priorizamos aquilo que é periferia. Nós colocamos o foco, a nossa atenção, naquilo que é periférico, irmãos, e não naquilo que é essencial. Sabe quando você fica feliz, quando você vê um detalhezinho assim, que não está falando da sua transformação de vida, que não está apontando para Jesus, como você ser um melhor filho de Deus, um melhor discípulo de Cristo, sabe? Você fica muito feliz. Mas quando é um texto que aponta para nós sermos mais parecidos com Jesus, a gente não dá importância. Então nós erramos quando não priorizamos toda a Bíblia. E aí, João capítulo 5. João 5. Estávamos no 7, volta para o 5. Versos 37 a 47. Nós erramos na nossa meditação bíblica quando nós não vamos a Cristo. Se o nosso foco são assuntos não úteis para a nossa vida cristã, nós não vamos a Cristo, consequentemente. João 5, verso 37. Jesus está fazendo um comparativo de João, que João veio e era como uma candeia que iluminava, um relance ali de luz, um pouco de luz ali lançada, só que ele, Jesus, João testemunhou dele, mas ele, Jesus, tem um testemunho maior do que o testemunho de João, porque as obras que Jesus fazia testificavam que o Pai o tinha enviado. Aí no 37 ele diz o seguinte: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Aí Jesus diz, esse texto aqui, uma letrinha que a gente se equivoca. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, quando ele diz aqui no português, quando está dito examinais não é uma ordem, não está mandando a gente examinar.
É uma conjugação verbal que está falando de uma pessoa no plural, de algo que a pessoa faz. É como se Jesus estivesse falando assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam encontrar nela a vida eterna. Jesus não estava mandando eles examinarem, eles já examinavam. Então, se tivesse assim, examinai as Escrituras, é uma ordem, na língua portuguesa, é um imperativo. Quando é um examinais, não, só está constatando aquilo que aquelas pessoas já fazem. Então está falando, olha, vocês já examinam a Bíblia, vocês estudam a Bíblia, vocês meditam na Bíblia. Só que porque vocês pensam que por meditar na palavra de Deus, vocês vão encontrar o caminho para a salvação. Mas do que adianta se vocês não vêm a mim? A Bíblia fala de mim, mas vocês não vêm a mim. É isso que Jesus está falando. Todo o Antigo Testamento, irmãos, fala de Jesus. Por isso que uma das razões a gente não pode desprezar. O Antigo Testamento fala de Cristo, aponta para Cristo. Então, se eles meditassem com um desejo de verdade, de encontrar salvação de verdade, ao eles examinarem o que para nós é o Antigo Testamento, e eles viram Jesus, caramba, esse é o Messias. Porque aquilo que eles liam, estudavam, falava sobre o Messias. Várias profecias declaradas ali foram cumpridas somente com Jesus. Eles viram isso. Só que eles viram, está dito isso em Moisés, está dito isso nos profetas, está dito isso nos Salmos. Ah, mas está acontecendo com esse Jesus Nazareno aí? Ah, não acredito que ele é o Messias, não. É algum equívoco, está errado. Eles não queriam crer. Então, a gente medita na Bíblia, diz que medita na Bíblia, mas não vai em busca de Cristo, irmãos. Nós meditamos nas Escrituras, mas não vamos a Cristo. Aí o texto continua: eu não recebo glória dos homens, verso 41. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Eles liam aquilo que falava do Messias, mas eles não criam, porque quando aquilo se concretizou, não é verdade. Alguns sabiam que era verdade e não queriam se render a Jesus, não queriam crer, eles acreditavam que era o Messias, mas não tinham uma verdadeira fé, porque eles não queriam se comprometer, exatamente por causa do versículo que diz aqui que eles recebem a glória dos homens. Cadê? 41, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes amor. Não, 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros? Como é que vocês veem a mim, que sou o Cristo, o Messias, se vocês querem a honra dos homens? Vocês querem os privilégios religiosos, estarem bem diante do povo, em conluio com o governo romano. É isso que vocês querem. Vocês não querem abandonar o pecado. Por isso que vocês não vêm a mim. Então, nós erramos na nossa meditação bíblica quando nós podemos meditar na Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos pegar aqui o nosso plano de leitura e deixar ele marcadinho, todo marcadinho, mas não adianta de nada, porque nós meditamos, mas nós não nos rendemos a Jesus Cristo. Não adianta de nada, irmãos. Eu tenho que meditar na Bíblia, você tem que meditar na Bíblia pelo nosso desejo de nos rendermos a Jesus. Se nós lemos isso aqui e meditamos na Escritura, e a Escritura não nos deixa mais próximos a Jesus,
não nos deixam mais parecidos com Jesus, nós estamos perdendo tempo, irmãos. É simples assim. A gente precisa ir com essa motivação de: Jesus, eu quero te conhecer mais. Jesus, se revela a mim. Jesus, eu quero sair aqui da minha meditação e colocar em prática aquilo que eu aprendi, porque eu quero ser mais parecido com o Senhor. Eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero agradar ao Pai, vivendo uma vida que glorifique ao teu nome. Me transforma. E nós nos rendermos a Jesus. Mas se nós não queremos nos render a Jesus, é só um afago na nossa religiosidade, ou uma ocupação para o nosso intelecto, a gente está errando, irmãos. Nós erramos quando não vamos a Cristo. E aí, um outro erro, nós erramos quando não cremos na mensagem da cruz. Lucas, capítulo 24, famoso capítulo 24. Discípulos no caminho de Emaús, queria ganhar tempo, mas verso 13 a 27. Quando nós não cremos na mensagem da cruz. Diz assim, Lucas 24, 13 a 27. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, Jesus falando: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Não convinha que o Cristo morresse na cruz para o resgate da alma de vocês, que ele derramasse o seu sangue, que ele fosse moído naquela cruz? Vocês não leram isso? Vocês não sabem disso? Como é que vocês não creem? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eles conheciam? Conheciam. Porque Jesus fala assim: vocês são nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês sabem, mas vocês não creem. Vocês sabem que isso está escrito, mas vocês não estão acreditando. Então, nós erramos quando nós não cremos na mensagem da cruz. Se eu não vou com a intenção de me render a Cristo,
Quando eu leio a respeito do sacrifício de Jesus e que Jesus foi sacrificado pelos meus pecados, eu não estou crendo na mensagem da cruz. Eu não estou crendo no Evangelho, irmãos. Eu leio a Bíblia como manual para ter uma vida boa aqui na terra, por exemplo. Mas eu não estou vendo aquilo que Jesus fez por mim para me salvar. Não para que eu simplesmente escapasse da condenação, mas para me religar a Deus. Nós não cremos nessa mensagem. Então nós erramos quando não cremos nessa mensagem. Amém? E vou parar por aqui, meus irmãos. Queria deixar oportunidade para os irmãos perguntarem algo, se assim desejarem. Numa próxima oportunidade, aí nós continuamos com os textos que nos faltam, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças pela alegria da salvação. Te damos graças, Senhor, pela alegria da Tua palavra deixada para nós. Te damos graças, Senhor, por essas portas abertas. Te damos graças por essa reunião de aprendizado bíblico que nós temos todos os domingos, pela reunião de aprendizado bíblico nos lares durante a semana, nas demais reuniões aqui também. Nós te damos graças, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos aquilo que a Tua palavra nos ensina e não errarmos, não incorrermos nos erros que nós temos seguido. Ajuda-nos a termos o entendimento certo, mas não apenas o entendimento. Ajuda-nos a termos as atitudes corretas, ó Pai, a nós lidarmos com as Tuas Escrituras. Não com excesso de temor, mas com zelo, dedicação e especialmente, Pai, amor. Que os nossos corações ardam ao nós meditarmos na Tua palavra. Que as páginas, Senhor, das nossas Bíblias fiquem regadas, ó Pai, com as nossas lágrimas. Que a nossa alma seja alimentada. Que sejamos, Pai, profundamente edificados em Ti. Nós te agradecemos por isso. Em Cristo Jesus. Amém.